Tia, começou o seguinte, quando eu chego na Atlântida, eu tava no Kazuca, que era enfim, um conteúdo jovem do lado da RBS. E aí eu trabalhava com o Piangers, e o Piangers meio que me indicou pra ir pra Atlântida. Daí o Feder falou, ó, cara, tu vai fazer tudo que tu faz no Kazuca, só que na rádio com pessoas famosas. E aí o ícone era o Paulo Santana. Quem era o Paulo Santana, né? Pra quem, enfim, não sabe e nem tem a obrigação de saber, porque era um cara muito regional, mas assim, um ícone. Acho que foi o primeiro cara multimídia de jornalismo que eu conheci, porque ele tinha uma coluna no jornal, tinha comentários na rádio, e um comentário na TV nos horários nobres, né? Quando a RBS tinha quase que o monopólio da audiência, assim, hoje com essa descentralização, não sei se o Santana seria tão grande quanto foi, e de fato ele era um cara extremamente competente, sagaz, muito inteligente, era um cara muito foda. Foi o primeiro cara a se revelar gremista, por exemplo, um cara muito à frente do seu tempo. Então, ele era o ícone da parada. Daí, tipo assim, eu falei, cara, aí o Fetter falou, meu, o teu objetivo é o Santana. E o Santana andava debilitado naquele momento, né? Isso eu tô falando de 2010. Tá. Tipo, março, abril de 2010. Então faz bastante tempo. Aí, como é que foi, cara? Eu liguei, eu gravava num estúdio, e aí os trotes tinham ido ao ar uma semana no máximo, ou seja, tinham 5 vezes. Coisa Só que recente. ninguém sabia, só que ninguém sabia quem era o cara que passava os trotes, porque eu era estagiário, assim, vamos dizer assim, da rádio, e comecei a aparecer no horário nobre da rádio fazendo esses trotes, mas ninguém sabia quem era. E aí, só que, cara, a audiência era muito alta do Pretinho naquela época. Então, os trotes meio que explodiram. Só que, claro, não é todo mundo que ouvia. Aí, eu gravava vários de gaveta, que chama, era pra te gravar e guardar. Aí, eu gravei com ele, liguei uma vez, liguei 30 vezes, tá louco? Eu cheguei a primeira coisa, tentar, mas não deu, uma semana tentando, não rolou. Aí, consegui. Aí, fiz uma vez. Aí, passou mais uma semana, porque eu tinha que complementar, eu não consegui completar o trote, eu editava, né, pra ter uma historinha com começo, meio e fim. Aí eu consegui fazer a segunda ligação. E a segunda ligação é quando complemento o trote, eu faço ele cantar. Qual era a história do trote? Ele era um cara metido a ser cantor, e aí eu disse que era produtor do Zeca Pagodinho e que queria que ele cantasse uma música com o Zeca Pagodinho num DVD, tá ligado? Cara, e aí eu perguntei se ele era capaz de escolher, de chegar, e ele assim, não, mas eu não tenho tom da música. Ele falava assim. Eu falei, não, mas Santana, nós vamos mudar o tom pra você fica tranquilo e tal. Ah, então posso cantar. Aí eu falei assim, qual música você quer? Aí fiquei instigando o cara, porque, era um trote, né? E aí o meu objetivo era assim, se ele cantar pra mim, tá feito o trote. Esse era o trote. E ele, de fato, canta a música. Que era a faixa amarela. Ele canta, vou colocar uma faixa amarela. Postada na coluna e manda pendurar da entrada da favela. E aí ele canta a música. E eu falei, pronto, acabou, tá feito o trote. Gravei a parada e fui pra minha casa. No dia seguinte, eu recebi um e-mail de um colega dizendo assim, tu passou um trote. Só que eu ficava num porão, velho. Só eu. Tá ligado? Eu gravava, editava, fazia tudo. Eu e o Couto, na verdade, o operador ali. Ficávamos nós. Só que, o Couto na dele e tal. E eu gravava, editava, beleza. Não tinha como ninguém saber. Só eu e o Couto. E aí o cara vê, tu passou um trote pro Santana, né? Aí eu respondi, era um e-mail, né? Aí eu respondi, sim, feliz, né? Eu falei, mas como tu sabe? Como tu sabe? Um cara da gaúcha, né? Cara, abre a coluna de Santana na Zero Hora. Aí o Zero Hora é um jornal. A Zero Hora era o jornal da cidade. Eu falei, mas... Aí eu lembro que eu tava em casa, eu não assinava Zero Hora, abri a porta, fui na vizinha, o jornal ainda tava lá embaixo, tava na porta, e peguei o jornal, abri a contracapa e tinha uma coluna dele. E o nome da coluna tem ela até hoje, assim. Não caibo em mim. Era o título.
E ele descrevia o trote, inteiro, inteiro, tipo assim, o Zeca Pagodinho mandou me chamar, vou cantar, não sei o que, porque e ele descreve o trote de uma forma, assim, perfeita, tá ligado? Ele vai baixar o tom da música pra mim, e no final era assim, não fui eu que pedi, ele me chamou. Tipo assim... E aí eu... Todo orgulhoso. Todo orgulhado. Aí eu falei, meu Ferrou, né? Deus do céu. Agora tu imagina um cara já, senhor, debilitado e tal, tipo assim, o cara, tipo, sei lá, eu não sei fazer, né, assim, comparar. Um cara muito foda. E um cara de um relacionamento um pouco difícil. Então não era muito simples chegar no cara, entendeu? Não dá pra você olhar e falar... Como é que vai dizer que era trote, cara? Não tinha como dizer que era trote, entendeu? Cara, foi muito foda. Aí, bom, tava nas páginas da Zero Hora e todo mundo achou que o cara ia gravar com o Zeca Pagodinho. Era um trote. Não tinha ido ao ar ainda, entendeu? Não tinha ido ao ar. Então... Só que, cara, começou a rolar um boato, porque como os trotes já tinham 2 semanas, muita gente, sabe, isso aí tá parecendo trote, tá ligado? Tá no formato do trote. Tá no formato de um trote. Só que o cara não tinha nem ideia e escreveu. Pra te resumir a história, como é que acabou isso tudo, né? Primeiro que nós tentamos, a rádio tentou de fato fazer do limão uma limonada, ligou pros caras do Zeca Pagodinho, tentaram fazer, os caras ficaram loucos. Porque estão usando o nosso nome, não sei o que, quase deu merda, assim. Quase que nunca mais foi no planeta, assim, que é o festival lá. Pá, quase que dá uma merda, tá, não deu. Beleza, não rolou, coisa. Tá, então nós vamos ter que contar pro cara, né? Nossa. Cara, chamaram o dono da empresa, o Nelson Sirotsky, que é o dono da RBS, que é uma empresa familiar e tal, e que era o único cara que tinha uma certa ascensão ao Santana, porque Santana é funcionário desde o pai do Nelson, né? Então de uma geração anterior. Então o Nelson teve que parar, sentar com ele, explicar e tal, e ele queria matar o cara que tinha feito aquilo. Pediu tua cabeça. Pediu a cabeça e tal, mas a cabeça não foi dada. E assim eu segui na empresa, mas foi foi um cagaço assim, sem tamanho mesmo. Dias de cagaço. Foram alguns dias, eu lembro que tinha sites de fofoca lá no Sul, tem um coletivo, né? A fofoca não é coletiva, é de notícias da imprensa, assim. E os caras me ligavam dia sim, dia não, pra perguntar assim, é verdade que tu passou um trote? E eu desligava na cara dos caras, né? Porque o Feder, meu chefe, falou assim, não fala pra ninguém, desmeite se alguém vier e tal. Cara, foi difícil. Pra um gurizão que tá começando, tu começa a porra, velho, eu vou me fuder daqui. Exato. Mas foi legal, cara, foi um bom aprendizado. E o trote foi pro ar em algum momento? Depois foi. Depois de uns 2, 3 anos, a gente botou no ar, desmistificou, contei essa história. E aí rolou e tal, o Santana... Não, e o mais louco é que eu passei a imitá-lo depois, então parece que virou uma parada pessoal, tipo, mas nada a ver. Aí só pra concluir isso, pra quem não sabe, depois eu fiquei amigo dele, isso foi em 2010, em 2014, como eu imitava ele, eu imitei pra ele, ele adorou, amou, aí eu tinha um quadro dentro do Jornal do Almoço, que é tipo o SPTV, assim, era Santana e Santaninha, aí nós ficamos amigos, aí eu imitava na frente dele, a gente se revezava, aí ele fez uma coluna pra mim me elogiando, dizendo que adorava o personagem e tal, então as coisas se acertaram, vamos dizer assim, mas foi uma relação de um início difícil. Tortuoso. Certo.